pessoal, estamos iniciando aqui hoje mais um Pode Ver, né, com a presença dos nossos amigos aqui, o Winston, pai do João Pedro. E trazer para vocês, pessoal, hoje esse grande cara que é João Pedro, que trouxe aí uma vitória para nossa cidade, Canguaretama, e ele vai falar um pouco para vocês. João Pedro, conta aí pra gente um pouco sobre você. Diga seu nome, diga a vitória que você acabou de ter há pouco tempo. Igual. Bebê. Concurso? Então, meu nome é João Pedro, eu tenho 17 anos e, assim, eu fiz o concurso do Banco do Brasil e acabei passando para assumir como agente de TI. Certo, João Pedro. E a informação que eu não disse para vocês e que talvez vocês não tenham percebido é que João Pedro é autista. Não é isso, João Pedro? Winston, João Pedro era interditado à época que passou no concurso? Não, Não? não tem não. Não tem Nunca teve interdição. interdição? Cara, você é o cara, viu? Hum. João Pedro passou no concurso, minha gente, e eu fiquei assim, impressionado demais, porque a gente tinha acabado de ter aquela palestra com o Dr. Bruno, você lembra hoje? Lembro. João Pedro, a gente teve uma palestra com o Dr. Bruno, você não esteve presente, mas seu pai esteve. E ele tinha, assim, uma dúvida muito grande. Ao final, ele chegou lá para perguntar como seria passar para você um dia que ele se fosse, que Deus o tirasse da terra, o que ele tem hoje de benefício, de salário, o que ele tivesse de aposentadoria no momento. E o doutor Bruno prontamente explicou, que eu não lembro quais foram os detalhes da explicação, mas eu lembro que eu olhei para você, Luiz, e disse, Luiz, você está perguntando tudo isso aí, mas você não vai precisar, João Pedro não Foi, vai precisar disso. foi. Seu filho vai ser concursado. Parece até que eu tava profetizando, João Pedro. Pouco tempo depois, seu pai chegou lá querendo outras informações e eu tava errado, né? Eu achava que era questão até mesmo de associar um pouco a emancipação Uhum. mais relacionada à interdição. E na realidade era emancipação pela Emancipação. idade. É. E ele estava procurando a gente para tentar intermediar junto ao jurídico, né, que tivesse um conhecimento específico de como faria para emancipar você, para que naquele momento você pudesse ter direito a assumir o concurso do Banco do Brasil que você tinha passado, né, como TI. Não foi isso? Foi. E eu fiquei assim, contente, feliz demais com a informação, porque você não lembra de mim, mas eu lembro de você, viu? Uhum. Desde sempre, lembro de você dizendo todas as capitais do nosso país. Esqueciste que você tinha 5 para 6 anos de idade, né, Luiz? Uhum. E saber que você tinha trazido para Canguaretama uma vitória tremenda. Por isso eu queria já ter levado até você lá na nossa Câmara, mas ainda não teve, mas não vai faltar oportunidade, Uhum. porque você merece. E queria trazer você aqui para que não só Canguaretama, mas o Brasil inteiro, o mundo inteiro tivesse o conhecimento, tivesse a noção da vitória que você chegou e conquistou aí, que você é exemplo para todos os nossos jovens, não Uhum. só para os jovens com deficiência intelectual. Você é exemplo para todos os jovens. Você é exemplo para mim, João Pedro, viu? Uhum. Que eu sei o quanto é difícil passar num concurso. E você conseguiu, cara. Estou feliz por você. Diz para mim o que que você sentiu, diz pra gente o que que você sentiu quando recebeu aquela notícia. Assim, tem também a ver com a forma que eu recebi a notícia. É até uma história engraçada. Eu tinha recebido um e-mail no celular, era a questão falando que eu tinha sido convocado e tal, só que aí tava lá, Bando do Brasil. E você sabe como é aqueles e-mails Um que. erro de dígito. Foi. Rapaz, eu não teria observado, não, viu? Não, mas é aquela questão, geralmente você recebe esses e-mails, se fosse um golpe, Sim. você pode até perceber pelo jeito que é escrito e tal. Aí, por causa desse detalhezinho e também, é, eu achei meio suspeito, sabe? Aí, fomos lá, ver se essa situação era realmente verídica e de fato eu tinha passado lá para assumir como agente de TI no Banco do Brasil. Aí depois disso começamos a fazer os processos lá. É, tentar ajustar todos os requerimentos que é preciso para poder assumir essa vaga. E hoje, como é que tá esse processo? Tá tudo se encaminhando. O processo está assim. Ele foi convocado em agosto do ano passado. Como ele não tinha idade, mesmo com a questão da emancipação, mas aí o edital disse que tinha que ter 18 anos. Sim, Aí entendi.
uma coordenadora do Banco do Brasil, do RH do Banco do Brasil, ligou para a gente e disse o seguinte, que existe grande possibilidade dele ser chamado, dele assumir A vaga. a vaga. Quando foi agora no dia 22 de dezembro, ele recebeu nova convocação, ele já tinha feito todos os exames, a documentação estava quase pronta, aí eu teve uma nova convocação, dia 22 de dezembro. E ele tinha uma cirurgia marcada no dia 5 de janeiro. Aí o médico foi e deu um atestado que ele vai fazer uma cirurgia bem delicada, ele rompeu o nervo fibular Foi e mesmo? fez um enxerto. Agora ele fez duas cirurgias na perna esquerda e está se recuperando. Aí a menina disse o seguinte, que possivelmente ele assume em maio. Essa situação Em da perna, maio em maio desse agora. Ele ano. vai poder, para 18 anos, ele é convocado novamente. Ele Aí a já gente, havia sido convocado duas essas vezes, 2 vezes. duas vezes. Agosto e dezembro. Aí não poder sumir. Não, não, não pode assumir por da questão da idade, mesmo com a emancipação, mas a emancipação é pública, né? Se Sim. fosse assim, mas ele não pode assumir porque ele já tem 18 anos. É engraçado, né? Porque a emancipação ela serve até para você criar uma pessoa jurídica. É, mas Aí, aí tem esse impedimentozinho lá porque estava no expresso edital. No no edital. edital. Aí a gente está esperando agora chegar a maio para ver o que, é que vai acontecer. Mas antes disso, antes dessa vitória até, né, o João Pedro, você teve uma outra vitória. Você trouxe uma outra vitória para a nossa cidade, que foi a sua aprovação no IF, né? Como é que se deu essa aprovação no IF? Você fez a prova, Uhum. Assim, eu tinha feito a prova em 2019, mas nesse ano eu não podia assumir porque eu ainda estava fazendo o oitavo ano. rapaz, você se adiantado em tudo, é? Se adiantou no concurso, se adiantou É, no... Aí eu fiz para Mecatrônica Tarde em Parnamirim, né? Mesmo curso que eu faço hoje. Eu tinha feito no oitavo ano lá, fiz. Quando saiu o resultado, tava lá. Saí em primeiro lugar no geral. Primeiro lugar no No geral. geral. Poxa, que orgulho eu tô de você, hein, cara? Aí, A vontade de dizer que você é de Canguaretama agora ficou maior ainda. Você traz quando veio a uma... pandemia, aí suspenderam o concurso do IF, né? As provas. Aí era por nota. Sim, A escola, ele se inscrevia, a escola mandava um documento com a chancela da escola, a direção, o histórico escolar, e aí ele ficou em quarto lugar. Sim, vale lembrar que a mecatrônica foi ele que escolheu. Eu cheguei para ele só, nós temos IF em Natal, IF em Camoretama, IF em Nova Cruz. E os cursos são esses. Aí ele observou, ficou observando se eu quero mecatrônica. Eu disse, meu filho, você não faz eletromecânica em Camoretama? Eu disse, não, eu quero mecatrônica. a decisão foi dele, você A decisão foi respeitar. dele e eu e a mãe, Keila, tá criando ele pro mundo, cara. Ele tem eu vou abrir aspas, ele tem um probleminha. O problema dele, mas é uma questão social. Mas ele se encaminha sozinho. E eu fui muito criticado nesse sentido, porque como é que eu deixava um filho autista estudar em Parnamirim? Aí eu disse, olha, a prefeitura de Camoretama ajudou muito, o secretário de transporte, disse que o ônibus tinha que fazer o retorno, deixar ele na frente. E uma vez de um problema que estava atrasado o ônibus, então pode deixar lá da passarela. Aí a gente não sabia que deixar na passarela, ele atravessava a passarela todo dia. E era, E, é, a liberação, a ordem do secretário era deixar deixar lá no IF retornar no mesmo. IF, entendeu? Mas é como eu estou dizendo, a gente está preparando ele para o mundo, Sempre deixou, ele sempre foi muito autônomo, muito né? autônomo. E Assim, assim, ela é muito vigiado, né? hoje vocês passaram por uma fase que hoje muitos pais estão passando, certo? Vocês descobriram o autismo de João Pedro Tardiamente. tardiamente. Eu nem sabia que tinha sido de forma tardia, na realidade. E vocês tiveram que se adequar à rotina dele, né? Internalizar isso, porque eu acredito que não deve ter sido fácil. Então eu queria saber, eu queria que você dissesse um pouco, mostrasse um pouco do seu exemplo para que os pais tivessem até uma referência de como agir nessa descoberta.
Tem muita gente que hoje é mais eficaz, né? Hoje as pessoas descobrem já as crianças até com menos de 1 ano. Então, Recém-nascidos. como é que foi isso para você? O que que você daria de conselho para os pais? Deixa eu fazer aqui um breve resumo. João Pedro, ele, quando ele nasceu, teve um problema no parto, aí demorou a nascer. Aí ele nasceu, ficou uns dias na UTI, 3 ou 4 dias na UTI, e começou a criança normal. Agora, ele assim, ele atrasou segurar o pescoço, não firmava o pescoço, demorou a falar um pouco, ele repetia tudo que a gente mandava, que ele fazia, ele mandava, falava para ele. E tinha assim, estereótipos que eles chamam hoje, a gente chama de STEAM, os psicólogos chamam de STEAM, e eu dizia assim, esse menino tem alguma coisa de autismo. Aí você pegava uma relação com sintomas, aí você tinha lá 30 sintomas. Ele tinha 10, não tinha 20, aí a gente aliviava o coração. Mas aí apareceu mais um. Ele riscava a parede com o dedo. Ele aprendeu a ler sozinho com 3 anos. 3 anos de Anos? idade. Menos de 3 anos. Eu pensei que eu era precoce porque tinha lido com 5 anos. Aí ele. Tinha uma menina que tomava conta dele, viciou ele em TV, desenho animado. Quando terminava o desenho animado, passava aqueles nomes, os nomes subindo, né? E ele acompanhava. Eu dizia, com medo. com o dedo da tela da televisão. Isso não é normal. Ele fazia flap, balançava os braços, corria, saltava muito. E é autista. Aí a gente pegava a lista. Aí não, isso aqui não é, não é. Aí aliviava. Não foi negligência nossa, nem minha nem de Keila, porque ele levou para 6 psicólogos e ele dizia que era carência afetiva, que era hiperatividade, que era não sei o quê, e sem diagnóstico. Hiperatividade. Minha mãe faleceu Carência faz. afetiva, não sei se eu diria carência afetiva. Eu conheço a família, né? Isso ali. Minha mãe faleceu faz 11 anos, 12 anos, e ela faleceu dizendo que ele era autista. Aí a gente encontrou um anjo chamado Glauciane Santana, que é uma psicopedagoga, uma neuropsicóloga, que com 3 sessões diagnosticou ele. Assim, mas a gente não sofreu muito porque a gente já vinha Já vinha nesse lendo muito sobre processo. isso. E tem muitas pessoas que sofrem com esse diagnóstico. Certa vez eu estava na Barra, na casa da tia de João, e uma senhora chegou lá com o filho, ele é autista, assim, um nível avançado. Ela disse, não, eu tenho fé em Deus, que Deus vai curar ele. Eu disse, olha, eu tenho muita fé em Deus, mas a cura não vem, não. É tratar, tratar, tratar. E assim, depois que ele foi diagnosticado, foi psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, entendeu? E um Faz os adolescente, acompanhamentos um e adolescente isso, normal, com, com alguns probleminhas, questão de social, sim, socialização, com limitações. algumas limitações. E Mas, quem é que não tem limitação, né? pois é. Quem não tem nada, tá acabando de dizer que eu não tenho facilidade com a câmera e tô aqui, ó, fazendo. Eu não tenho o microfone, Ou seja, ó, e João Pedro tá aí falando tranquilamente, né? Não, João Eu, Pedro? sinceramente, não achei que conseguisse desenrolar muito aqui, mas por enquanto tá indo bem. Tá indo bem, não. Você tá indo natural demais. Queria eu ter começado com essa naturalidade Mas aí. assim, se não fosse a insistência da gente, a minha insistência com a mãe dele, mais da mãe dele, quando ele começou a estudar, eu dizia assim, atividade. Aí ele caía no sono. Batia um sono incrível nele. Aí que ele insistia, não, fazia Não, mas atividade. isso aí não é. Eu caía no sono também, um sono incrível, é uma preguiça incrível. Aí Normal de todos os É. estudantes. ele não queria fazer, chorava, não. Aí fazia atividade, fazia atividade, fazia atividade. Ah, apanhei Aí demais de caderno. a gente começou a descobrir as habilidades dele dentro da matemática, porque ele é louco, por matemática. Ele aprendeu a falar inglês sozinho. Aí fez um curso com Márcia. Quer bagunçar, João Pedro? Hum? Que eu não sei contar de 1 até 10 em Aí inglês, cara. lê muito artigo sobre a matemática, tudo em inglês. Pegou o celular, tá lá nos artigos da Real Academia de Londres, Qualquer coisa em inglês. de inglês. Tá bom, já Esse, me esse humilhou assim, demais. esse é o adolescente autista, Parabéns. o adolescente autista que convive na sociedade. Agora sim, o preconceito é grande, em Sempre, todos os sentidos. né? E o É, maior preconceito que tem é o preconceito da família. Porque
no início não entende. Fátima, eles estavam no centro. Fátima, ela briga muito com a gente sobre isso, que antes do diagnóstico ela não sabia o que fazer. Depois que descobriu, Glauciano foi na escola, aí assim, depois que Glauciano foi na escola que explicou aos professores, aos funcionários, aos colegas de turma dele, que terminaram o ano passado, entrou um monte na faculdade, mas ele estava no curso 4 anos, né? Uhum. Mudou da água para o vinho. Mudou da água para o vinho. E assim, você falou a questão de um conselho nesse sentido, não só para quem tem filho autista, Mas qualquer qualquer deficiência, seja deficiência, física ou intelectual. é, é investir. Não é investir muito dinheiro, não. É investir o seu conhecimento para você saber lidar com isso. É você investir o seu tempo, que é muito precioso, entendeu? Todo mundo Se você não tem condições de pagar um psicólogo, a prefeitura, corre todas as atrás para que prefeituras consiga. têm essa situação. Um pecado que tem em Caguaretama, né, que lá está instituído o Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, Sim, sim. e Foi eu não sei, que já tem presidente? Já eu, está eu, funcionando? eu não sei, eu na realidade, né, os conselhos eles são prerrogativas exclusivas do executivo Hum. e vêm para a Câmara Municipal com a devida para a gente dar a devida aprovação, né, faz a avaliação e aprova se ele é viável ou não. Né, nesse caso eu fiz a indicação e anexei já o projeto, né, do Conselho da Pessoa com Deficiência, porque a gente vê hoje, João Pedro, deve acompanhar, seu pai acompanha direto. A gente tem hoje um número gigantesco de pessoas É, com deficiência. Isso. Estima-se que 20% da população tem alguma deficiência. Eu acho que o mundo vai ter que se adequar de uma forma melhor, porque ainda não está adequado. E o Brasil, então, ó, isso aí perto de 20, a gente começa pela calçada da casa da gente, porque a gente tem uma maior, eu também não, uma com É, rampa, outra sem rampa. E deveriam ser todas padronizadas e não são. E não é todo pai que tem a coragem que você tem de dar a autonomia que vocês deram a João Pedro. Tem aquele pai que trata. Eu trabalhei numa instituição que tinha portadores que eram com portadores, não. Se Paulinho ver isso, ela vai. Os termos vão as pessoas vão as pessoas vão evoluindo, vão se aprendendo, vão adequa. crescendo e vão ganhando mais conhecimento e vão se adequando, como você disse. Então hoje é pessoa com deficiência. Você não pode, né? A gente escuta muito em escola, crianças com necessidades especiais. Eu já escuto há muito tempo sobre isso, que não existe isso. Não, e assim, a gente fazia capacitações nessa instituição. O que era essa instituição? Para eu exemplificar aqui para você. Educação especial em todos os sentidos. Eram, em todos os sentidos. Existia um centro de convivência. A PABB, eu acho que ainda hoje funciona dentro da UFRN. Foi um projeto desenvolvido por Luciana, né, que a gente acabou descobrindo que ela tem ligação com os Guimarães de Canguaretama. Então, a Luciana, ela é psicóloga, salvo engano, não sei as especializações dela, faz muitos anos que eu não a vejo, mas ela foi idealizadora desse centro de convivência, onde seria justamente para você trazer a sociedade, o convívio das pessoas com deficiência em conjunto com a sociedade. Seria um programa para integrar a sociedade junto às pessoas com deficiência. Lá funcionavam várias oficinas, a gente tinha essas capacitações a cada 6 meses. E poderia ser um espaço para quem quisesse conviver, entrar e dizer que ia passar uma tarde, e lógico que tinha todo o protocolo, porque você estava lidando ali com vidas, então você era responsável pelas vidas, independente de ter deficiência ou não. E podiam participar daquele espaço de convivência e ter essa experiência que para mim foi algo assim novo, foi algo que abriu a minha mente assim de uma forma que você não, muita gente não sabe como agir, né? João Pedro, você ninguém vai dizer que você é autista se você está aqui, se a câmera foca em você. A gente sabe que você é porque a gente lhe conhece. Mas existem pessoas que têm as características, inclusive físicas, relacionadas a algum tipo de síndrome. E nesse espaço, todas as pessoas conviviam junto. E muitas vezes eram adultos que os pais estavam aprendendo a tratar como adultos, adolescentes que os pais estavam aprendendo também a tratar como adolescentes, porque costumeiramente quem tem algum tipo de deficiência, os pais infantilizavam durante a sua vida inteira, o que era uma dificuldade, porque o que você está fazendo por João Pedro
né? Já garantiu a independência futura dele. Por que não de construir a sua própria família? Essa, E essa, as pais idosos tratando filhos como adultos, como criança, e depois que esses pais se forem. Essa é a preocupação. Hoje você é exemplo no mundo que você está fazendo, né? E João Pedro, as suas vitórias em eu estou fazendo a minha função. mas é um Vinícius, exemplo. um exemplo, uma colocação que você fez interessante é a questão da infantilização. Eu, agora no dia 1º de março desse ano, eu fiz 38 anos como professor. É mesmo, Estou já. fechando já o meu ciclo. Em julho eu fecho o meu ciclo para me aposentar. Peraí, mas segura mais um pouquinho. Aí, É bom no esporte. essa sua fala tem eu lembro um aluno que eu dei aula em Coas Novas, no Alzana Araújo, uma criança com paralisia cerebral, não severa. Aí ela chegou na escola com a luva, com joelheira, e a mãe não queria que ele sentasse no chão, e um monte de coisa. Aí quando a mãe saiu da escola, aí o menino parece que ganhou um brilho no olhar, que pouco tempo depois essa criança estava andando. Eu tenho vídeos dessa criança, ele participando das aulas de educação física. Eu tenho vídeos guardados lá em casa nos meus arquivos. A alegria dele, cara, é incrível. E ele terminou andando. Na colocação que você fez a questão da infantilização, eu não sei se ele se não tivesse ido para a escola, ele não tivesse ficado com esse problema. Com essas sequelas da forma de De tratar. tratar, é verdade. Eu fui dar uma, a psicóloga Carla pediu para me falar, levar João Pedro uma vez no curso de graduação que é o Etama, e eu iniciei a conversa com os estudantes, os alunos lá, escrevi no quadro a palavra deficiente. Aí eu disse, todo deficiente Aí veio. é bem lógico, só você tirar o D. Aí fica eficiente. Você quer eficiência maior com uma pessoa comumente, culturalmente chama de cego, com deficiência visual. Ele anda numa casa vários tempos, sem bater em nada, que ele tem um mapa da casa. Eu dou muito exemplo aos meus alunos, lá em Acari, tem uma menina lá em Acari que ela tem uma deficiência visual, mas ela anda de bicicleta. Da gente tem João da Gaita. Tem Cauretama, né? Bate Canguaretama todo dia. Todinho. Entendeu? Agora sim, o pessoal lá, eles convivem com a menina. Agora, de Quando, bicicleta quando o realmente é carro, quando o algo carro vai entrar na rua, ela tá brincando, os carros param. Porque conhece. Ela tem um mapa já da rua, da né? rua. Ela criou aquele mapa. Isso é uma eficiência incrível. Nossa, Ah, assim, tem vários exemplos, né, Pedro? a gente tem que incentivar essas pessoas pro mundo, cara. Canguaretama a gente tem, né, que aqui não tem os membros superiores, mas faz tudo com os inferiores. Tudo. É questão, Esse congresso eu não conheço. Eu conheço já vários vídeos mas da televisão, internet. inclusive o município comprou uma carteira adaptada, né? Para Uhum. ela poder escrever numa posição mais confortável, porque ela escreve com os Ela é um pés. municipal, da escola municipal. Ela escreve com os pés, eu fiquei assim, admirado com a história É a dela. questão de adaptação, né? E pra gente Eu, encontra. eu, eu sou professor de educação física, trabalho no Guiomar e assim, eu pego as minhas turmas, vai, não vai, eu coloco um pouquinho da, da convivência com as pessoas com deficiência. Vou dar um exemplo, handebol sentado. Com 10 minutinhos eles estão todos cansados, com os braços doendo, para entender. Que é verdade. Que a inclusão hoje é um fato real. O esporte hoje é inclusivo, que a gente tem a Paralimpíada, né? É. Com grandes campeões do Brasil. A gente ainda tem Grandes exemplos aqui no Rio Grande do Norte. muito a avançar, eu acho, né? Mas o avanço que a gente tem até hoje já é significativo demais. Aí não tem. É verdade. Quando a gente encontra, eu costumo dizer que existem profissionais. Tem aqueles que realmente se dedicam e fazem o que fazem por vocação, por amor. E tem aqueles que a gente sabe que dá mais trabalho do que trabalho. Sempre vai existir. Que graças a Deus é uma minoria. Mas aí que o que faz já faz uma diferença gigantesca, que é o que você está dizendo. É por isso que hoje a gente tem as Paralimpíadas.
E hoje o mundo para assistir. Para assistir, né? Antigamente não era assim. Era Mas, acabou, relegados. acabou as Olimpíadas, lá vai para a Olimpíada. Ah, tá bom. Não, hoje não, hoje para assistir Já mesmo. tem os Jogos Escolares do Norte para ali, para desporto. Pronto, eu não tinha conhecido. Já tem uns 3, 4 anos. Hoje saiu o calendário e está lá os Jogos para desporto. Ah, eu quero esse calendário depois para Ah, você divulgar faz também, para produção. mostrar também as pessoas. Aí, João Pedro, agora quero que você fala para a gente aí um pouquinho. A questão da escola. Essa adaptação para você, como é que foi? A aceitação dos seus colegas? é, Antes de você saber como era. E depois que soube, teve toda a orientação que seu pai disse. Você notou a diferença? Teve diferença? Era a mesma coisa? Melhorou? Piorou? Sempre foi bom? A, Como ele falou, uma vez, igual você não tinha ido para a escola, explicar para os professores, funcionários e até mesmo para os meus colegas sobre essa questão do autismo, e eu percebi que a diferença foi significativa, mudou muito o jeito de me tratar, a questão da inclusão, essas coisas. Foi uma diferença significativa. Você realmente sentiu que isso mudou mesmo, Mudou afetou mesmo, mesmo, assim, de forma positiva? de forma positiva. Poxa, muito bom isso, a gente Ele, sabe. no dia que a neuropsicóloga fez essa palestra no CEPA, aí ele não foi para a escola. É. Ela fez um monte de técnica lá com os alunos. E no outro dia, quando ele chegou para almoçar, ele disse: a escola está diferente hoje, estava todo mundo diferente comigo. Eu até me lembro de ter ido no começo de uma aula, acho que, se não me engano, de geografia, falar sobre como essa estava completamente diferente. Foi. Foi uma diferença assim da noite pro dia, eu diria. Eu noto, Wilson, e João Pedro, se eu estiver errado, você me corrija, que com o autismo, a aceitação ela não foi volátil, porque realmente foi um trabalho de descoberta dos níveis de suporte, de tudo, mas eu noto que as pessoas hoje já falam com mais naturalidade. Tem gente que diz que identifica até em si próprio traços de autismo. Quando muita gente às vezes eu vejo falando assim, ah, tu tá se balançando muito, eu falo, porque eu tenho um pouco de autismo, não sei o quê. Então quer dizer assim, não é que eu não vejo como uma questão, uma coisa assim banal, não. Eu vejo como as pessoas realmente veem com naturalidade, com mais naturalidade. Ainda tem muito Está preconceito, desmistificando, né? mas Desmistificando, a gente vai como a gente acostumando. ainda vê um caso e outro que sai da mídia, alguma coisa assim, que pra gente que é acostumado, que convive, né, que tem a aceitação correta, que sabe, né, da capacidade de cada um dos deficientes, fica revoltado, né? Você, Eu me você, revolto, você às chega vezes, quando na, eu vejo. você chega na, sem citar o nome de loja, pelo amor de Deus. Você chega numa loja, num shopping, aí você tá, o João Pedro tá comigo, aí eu tenho que estar com a carteira na mão. Ah, mas ele não tem traço, ele não tem jeito. É uma história assim, repetida, 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 entendeu? E isso às vezes quando ainda aceita com a carteira na mão. Tem Eu vejo depoimentos aí direto. incríveis. Recentemente, Recentemente acabou de acontecer, né? recentemente em São Paulo, uma mulher estacionou o carro numa vaga especial para pessoa com deficiência. Um senhor chegou, quase ali na mulher, porque a vaga era para o filho dela, não para ela, mas o filho era menor, quem dirige é ela. É igual, pronto, essa questão da consciência, por exemplo, que você fala. Você sabe que o Hélio ele tinha deficiência, tinha distrofia muscular. Sei. E ele tinha o cartão dele de acesso a essas vagas, que a gente poderia colocar, né, no para-brisa É. dos carros. Mas eu só usava quando estava com ele. Uma vez um amigo meu abriu e disse, mas tem a vaga ali de deficiente. Eu disse, sim, mas você não vai poder andar não daqui para ali. E sim, mas você não tem o cartão. Sim, meu cartão não é meu, bicho.
Quando eu tô com ele e quando eu tô com meu tio, é a minha referência de pai, né? Então, muitas vezes eu digo assim, quando eu tô com meu pai, é que eu vou usar o cartão, lógico, que é pra eu ter mais facilidade de tirar ele do carro próximo da porta, né? Ele não sofrer tanto transtorno, porque do mesmo jeito que teve a adaptação para você, João Pedro, e foi positiva, quando a pessoa ela tem uma vida como ele teve, considerada, né, nos padrões como normal, e depois tem que se adaptar a uma determinada É deficiência, complicado. a aceitação pior é a dele. E foi a dele. Olha, isto, o João Pedro eu lembro a primeira vez. Porque nós andamos com ele até o dia que a gente conseguiu. Que ele fazia questão de andar, então segurava de um lado, É ele liberdade, segurava. andar é liberdade, né? E a gente saía praticamente arrastando ele. Porque ele queria. Eu lembro Né? do Teve um dia dia que Ego. a gente foi no aniversário. Era no Natal Show. Nunca esqueci desse dia. E as pessoas se preocupavam, diziam assim, não, eu vou pedir uma cadeira para ele. A gente dizia, não, não Não, precisa, obrigado, sei o quê. Mas aí o segurança não, o bombeiro civil, viu a gente passando com ele. E é o trabalho dele, a função dele. E de imediato ele trouxe a cadeira de roda. Então realmente estava muito difícil a locomoção dele, o shopping é muito extenso. é. E a gente sentou ele na cadeira. Nossa, se eu não for, era uma lágrima atrás da outra descendo, até chegar lá no setor do aniversário. E aquele dia marcou muito para mim, né? Porque foi a questão da adaptação dele, não foi a nossa. A gente tinha noção de toda a realidade que ia viver com ele. Então, eu acho que, como eu disse, que são casos e casos, são pessoas e pessoas, né? No caso de João Pedro já foi diferente. A adaptação já foi positiva, né, Uhum. de reconhecer o autismo, da aceitação dos colegas, mas quando é a sua própria aceitação para uma coisa que você vinha de um padrão para passar para outro, é mais difícil. Mas toda a E superação. tem relação com essa da idade também, né? Sim, ele era já 40 e poucos anos. 40 anos de liberdade plena e uma hora para outra. E aí tem felicidade que a distrofia dele ainda era uma das menos agressivas, né? Uhum. A gente sabe que tem uns aí que 6 meses você já tá sem mexer nada. Mas provavelmente vezes a gente acha que a vida da gente é difícil. Aí a gente encontra alguém que tem a vida mais difícil. Todo mundo que é considerado normal aos padrões da sociedade, às vezes não consegue ter a vitória que você teve, João Pedro. Ser aprovado num concurso. Eu mesmo já bati com a porta Com aí 17 anos, né? com 17 anos, um monte de vezes. Você hoje é exemplo para o jovem da cidade, para o jovem do mundo. Não é só para pessoa com deficiência, não. Você conseguiu um feito de passar num concurso com 17 anos, passar no IFRN sendo primeiro lugar, ainda sem estar na série, né, do nível de ensino para poder passar. Aprendeu a falar Meu irmão inglês fez o mesmo caminho e também. além inglês também. Também. Três Sozinho, aprovações de mulher. 3 aprovações. Oitavo, nono e primeiro. Podia ter dado uma para mim, né? Não sei, Sim. mas tá bom. É, e aí, eu queria que você também deixasse um pouco de um exemplo, uma mensagem, o que você diria para o jovem da sua idade, de uma maneira geral, que está aí lutando para passar num concurso, que está aí lutando para passar numa faculdade. O que você diria para esse jovem? A gente sabe que o momento é difícil, né? Eu já fiz vestibular, eu acho que foi um dos últimos vestibulares, foi o meu. E era tão difícil, uma prova, tão difícil uma prova do Enem, difícil demais. Os textos são imensos, é cansativo. O que você daria de conselho aí para esse jovem? Não desistas. Competência. Não desistir para continuar tentando, Uhum. né? E realmente a competência acho que está ligado à nossa dedicação Sim, para poder haver muita dedicação para a gente conseguir nossos objetivos. dedicação e persistência. Você podia ter nascido na minha época, né, cara? Eu não sou devido tempo, né? É, mas é isso. É difícil para um, fácil para outro, né? Para mim era difícil. Eu tenho déficit de atenção, então eu tomei medicação para atenção durante todo o nível superior. E realmente foi o que me salvou, porque você sabe que o curso de Direito, ele obriga a gente a ler muito. Né? E eu, assim, não gostava de ler, viu? Mas aí eu decidi fazer Você sobre o Direito. problema com os jovens, e agora essa
essa situação dessa onlineização, Pelo aí amor de Deus. tá, Eu chego tá em casa, complicado. tá lá, ó. A adolescente lá de casa. E eu quero saber se na hora da prova você vai ter o celular. Eu tô estudando. Isso aqui. Eu disse, na minha época isso era colando. Mas tudo bem. João Pedro, e hoje no IF? Como é que foi a sua chegada no IF? Diz aí pra mim um pouquinho. Foi super tranquilo? Foi boa? No começo tava tudo online, porque era assim, né? Tava a questão da pandemia e ainda tava Um ano e 3 meses. adaptando as estruturas. No começo ficou tudo só online, mas aí com o tempo foi voltando às aulas, primeiro foi híbrido e depois voltou de fato e é aquela questão, foi se adaptando. Mas aí ficou híbrido. Vocês iam um dia, Tinha dia que a gente ia, tinha dia que a gente ficava em casa e alternava. aí agora é só presencial. Só presencial, desde 2022. E com os colegas na sua chegada lá. Mas no começo foi complicado e eu até me lembro de uma situação que aconteceu. É, a questão durante a aula de geografia, aí o professor tava fazendo explicação, era uma aula de geografia física, ele tava passando lá um vídeo sobre a Islândia, aquela questão das placas tectônicas e tal. Aí Era a teve, aula que eu mais gostava. aí teve porque era um documentário do Globo Repórter. Aí teve um momento lá em que as pessoas que estavam fazendo o documentário lá é, na van, aí eles ficaram atolados no mesmo caminho. Aí eles ficaram assim, esperando até que houvesse uma ajuda. Aí chegou uma mulher lá e ajudou eles a desatolarem lá, a seguirem o caminho. Aí o professor chegou fazendo a seguinte colocação de que todos aqueles que estavam lá eram homens, enquanto uma mulher, aí ele, ele de repente começou a falar sobre a questão de gênero e tal. Assim, eu digo que foi exatamente errado, mas eu coloquei lá o fato de que ele estava saindo um pouco do assunto de geografia física. Um pouco, totalmente. Aí, nesse sentido, que ele fica assim, ele criou-se uma distância com a turma, porque achava que ele tinha sido mal educado. Por E causa do jeito que eu tinha pode falado. falar, né? Que ele falou assim, que quando a gente chama lá no sertão, do supetão, ele foi assim, com uma certa euforia. Não é para ser aula de geografia física. Aí, depois veio lá com essa, o professor teve uma polêmica lá uma reunião. Tava todo Aí eu mundo. interferi nessa reunião, que eu fiz errado, que era para resolver os problemas dele, mas vi que estava ficando pro outro lado, né? Aí foi quando eu lancei para a turma, vocês estão vendo que João Pedro tem uma situação diferente de vocês? Aí o menino disse, eu não disse? Eu vi quando um dos participantes da reunião disse, eu não disse? Aí você não disse o quê? Você não disse que ele era autista? Ele disse, ele é autista. Aí tomou outro rumo. Aí ele foi conversar com o professor disse, não, de jeito nenhum. Ele é muito bem recebido pelo corpo docente do IF. Eles têm muita preocupação. Quer dizer, o IF foi assim, Então, quer dizer, o professor foi fazer uma brincadeira. Foi isso? não foi brincadeira, não. Ele foi fazer uma colocação que fugiu um pouco do assunto. Aí ele Que disse, tinha mas não é vários algo. homens e esperou por uma mulher. Aí ele Assim, eu não digo que essa colocação é errada, mas o que eu pontuei foi que estava fugindo da geografia física. Tava realmente fugindo, mas também era um questionamento meio. Sim, se a mulher souber trocar um pneu e o homem não souber, é igual o problema, pô. Não existe, né? Foi uma colocação Mas, totalmente. mas colocou, assim, até hoje tem assim,
Porque eu pensei que Tem podia probleminha, ter né? sido assim, uma brincadeira. Entendeu? Às vezes, né, o professor tá em sala, né, e faz aquela brincadeira assim que hoje, Isso é antigamente era natural, hoje, hoje se você fizer brincadeira de mau gosto, ou é bullying, porque você vai estar ali, hoje não tem igualdade de gênero, como é que você vai estar dizendo que uma mulher não pode socorrer vários homens? Qualquer mulher pode ser pedreira, pode ser engenheira, pode ser o que ela quiser. Entendeu? Então, aí eu fiquei imaginando como se tivesse sido uma brincadeira, mas realmente você estava certo, ele estava realmente fugindo do assunto, né? E assim, você estava focado para aquilo, esperando É. que É que viesse. ele faz por foco esse podcast. O João Paulo conversou comigo na semana passada, aí, para ver semana passada, disse, não, hoje não, mas ele tem que falar com ele, para ele rearrumar a vida dele. É assim, quando ele sai, quer dizer pro Lógico, João, vamos no Natal. Ah, no shopping, vamos no shopping, fazer o quê? Almoçar. Quando termina o almoço, pede pra casa, pede pra casa, pede pra casa, pede pra casa. Não, não é no shopping, vai na Centauro, a gente vai no cinema, entendeu? Assim, já Aí preparando ele prepara o dia dele né, nesse dentro sentido. da rotina. E você falou do Enem, ele fez o Enem o ano retrasado, e ele perdeu o foco na hora que ele começou a tirar o tempo. Ele 15 em 15 minutos, não era 15 em 15, né? É meia hora. Meia hora eu apagava o tempo. Aí ele perdeu o foco, entendeu? Aí a gente tá criando uma Uma estratégia estratégia para para poder. que a minha estratégia. Aí Exatamente. eu falo para o pessoal assim, não, eu não posso deixar de apagar o tempo, porque é Mas quando eu apago o tempo também, eu perco totalmente. Eu não vou mentir, a gente não. tem Apagava o que. tempo para mim não. Aí tem a lei que fica a favor deles, né? A pessoa precisa que aumenta o tempo. Mas realmente é uma O, pressão para qualquer o, vestibulando. o concurso do Banco do Brasil, ele fez com o intuito de fazer a redação. A minha pessoa, não, vou até fazer concursos, fazer testes com redação, para ele adaptar a questão do tempo. Aí a surpresa foi essa, do bando do Brasil e Passou. passou. Que vitória, cara. Rapaz, Agora sim, a escola é primordial. com A escola é certeza. primordial. Olha, eu já vi casos de grandes escolas, viu, no período que eu estava nessa instituição, de que grandes escolas, grandes nomes da educação em Natal, que os pais realmente só pagavam pro filho frequentar, né? Assim, você via que não fazia conta de que ele aprendesse ou desenvolvesse. Eu sei que cada um é de uma forma, né? Podia ser que determinada pessoa não consiga desenvolver a escrita, por qualquer motivo que seja. Mas por muito tempo eu vi um desinteresse mesmo. Eu espero que tenha sido corrigido. Porque tá aí João Pedro mostrando que qualquer pessoa pode ter oportunidade. Eu tive um exemplo gigantesco que quando eu fui trabalhar nessa instituição, eu fui trabalhar com um autista, num nível de suporte muito alto. E assim, mas fisicamente você não dizia que tinha nada, mas ele se internalizou. Ele se isolou internamente. Ele não nem falava. Mas a não ser que ele quisesse. Quando ele quisesse, ele falava. E ele tinha a rotina dele. Só que acabou que eu sentia que ele ficava muito assim. A interação com os instrutores existia, porque você ficava naquela tentativa de que ele fizesse os trabalhos, naquela tentativa de que ele desenvolvesse um tipo de pintura, um tipo de tela, se fosse na aula de artes, por exemplo. E chegou um momento que eu lembro que teve não sei se foi um sarau, mas tinha uma apresentação que se fazia e todos faziam. E eu disse agora, eu era auxiliar só dele. Então eu disse agora, o que é que eu vou fazer para botar alguma coisa dentro da rotina dele? Aí eu cheguei em casa e assisti, eu tava assistindo Japolim. Olha, eu adorava televisão. Hoje eu não tenho tempo, mas eu adorava televisão. Então o que passasse eu assistia, eu realmente gostava de assistir. Chaves e Japão eu gostava. E tava passando um episódio que era Eu acredito que deveria ser uma homenagem a Charlie Chaplin, porque era uma releitura do Gordo e o Magro, onde se tinha
montavam um cenário, aí tinha um forno e eles ficavam naquela bagunça de um com o outro que tinha sempre. E no fim eles colocavam caixa de leite, tudo, ovo, tudo dentro do chapéu do magro, a colher de pau dentro, botavam no forno e saía uma torta bem bonita. E dentro da rotina da pessoa que eu estava acompanhando, né, do autista que eu estava acompanhando, eu tentei colocar isso. Eu conversei com a instrutora de artes, pedi para ela preparar o cenário, né? Desenhei um forno com caixa, fez tudo direitinho. Eu conversei com a mãe dele, que era uma pessoa, nossa, era não, é, dedicada totalmente assim a qualquer tipo de terapia que você dissesse que estava existindo, que tinha de novidade, ela estava correndo atrás. E ela era tipo você, assim, ela, quanto mais independente ela podia deixar, ela deixava. Tinha sempre uma máquina do lado, próximo a ela, para quando ele falasse, ela filmar, registrar o momento. Aí ele disse, aí eu fiz isso dentro da rotina que ele tinha, dentro da rotina que ele tinha, eu comecei a fazer e tudo, e ele jogava as coisas, era a rotina dele mesmo. E todos os colegas assim, rindo, brincando, não sei o que, eu tinha pedido a ela para trazer as cascas do ovo, a caixa de leite, uma colher dela, tinha arrumado o chapéu, e ele tem a mesma idade que eu, inclusive. Aí ela tirou os ovos tudo bem, e trouxe o ovo inteirinho. Da mãe. Aí chegou no dia, fez essa rotina, depois eu joguei tudo dentro, mexi, eu não falo que eu era gordo, obviamente, ele era magrinho. E coloquei dentro do forno de mentira e ela tinha trazido uma torta. Que eu tirei essa torta, que saí, quando todo foi gargalhado, foi aplauso. Olha, ela veio chorando que eu não esperava, de jeito nenhum, porque tinha conseguido inserir o filho dela dentro da participação, participando ativamente com os colegas ali. E aquilo marcou significativamente a minha vida. Tanto que eu não esqueci. 2022, eu estava na escola lá, tinha em torno de 8 autistas. Nós tomamos que dar uma aula. Outro. Tinha todo mundo, tinha 2. Muito autista. Alguns Vem verbais. crescendo num padrão, né? Tinha uma criança, sendo o mesmo padrão de João, usou com matemática. Existe numeração do suporte, do nível de suporte. Você tem uma caixa de leite? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu tenho a minha ideia. João é colocado tipo A, peixe. Com Paulinha, mas não. A gente É, falou Paulinha? uma entrevista básica. Paulo de Caio, né? Isso. Paulo de Caio. Paulinha tá um avanço muito. Então, às vezes eu ligo pra ela tirando Foi dúvida. fantástico. Eu ligo pra ela tirando pra não, eu digo pra não cometer isso. Antigamente ele tinha nomenclaturas, aí agora só Só são mesmo níveis 3. né? Foi o que eu tava dizendo, que a gente faz essas capacitações, mas era muitos anos atrás, então foi defasado, né? E ela, assim, me deu vários puxões de orelha. Ela falou assim, não, você tá doido. Você é meu amigo, você não pode deixar. Aí me explicando. Então, quando eu tenho uma dúvida, eu ligo pra ela. Os alunos já falam assim, não, a pessoa é cega. Não, cuidado. Olha a nomenclatura. Ela... E fica mais elegante. E é o termo correto, né? Você não quer ser apelidado, taxado, habilidade, nada disso. A gente, para aceitar um apelido, precisa. Quando for taxado de louco. Muitos. Eu falei pra você, essa pessoa de Brasília, ele é do TI também, ele é do mais novo, vou aqui tirar o nome dele, aí foi diagnosticado com 48 anos de idade. Diga aí. Hoje ele é. E hoje tem várias pessoas. Ele trabalha no mesmo local que João pode trabalhar. Aí ele falou para mim, ele tem contato, que ele foi diagnosticado com 48 anos por de enxaqueca. Enxaqueca. E a gente, o pessoal do Manual na Cristã, do Manual chamava ele Fulaninho Estranho. Mas já era o autismo, ele já tinha estereótipos nessa situação. João Pedro. Aí eu já sou casado. Vida normal. O que você espera ali desse você vai topar mesmo assumir esse concurso? E a expectativa? Sim. Eu não sei muito o que espera, mas eu vou Vai enfrentar. enfrentar. Venha o que vier, eu vou enfrentar. E pretende fazer outros concursos?
Uhum. E você hoje faz um curso técnico no IF, Sim, certo? sim. Pretende fazer superior depois? Assim, eu não planejo inicialmente fazer é, do curso de mecânica em si, mas eu pretendo seguir alguma coisa relacionada à área de exatas ou algo do tipo. Só não escolheu ainda, Não. mas sabe que vai continuar na área de exatas, né? Isso aí Hum. já é. É uma área que eu tenho bastante afinidade, como ele falou. Eu sou louco por matemática, as suas aplicações. Foi aluno de Cláudio também? Não, não, Não sempre. só chega a ser um de news. Foi aluno de Cláudio. Foi o único professor com que eu aprendi matemática. Os outros eu não aprendi. Mas, inclusive, Cláudio, ele tá um fato inédito. Poucas pessoas, nem Cláudio sabe que eu lembro disso, né? Cláudio, ele foi um professor, quando ele via que os alunos se dedicavam, ele fazia de tudo para ajudar aquele aluno. Eu cheguei lá no SEMPA, porque eu tive uma educação mista, escola pública, escola particular. Aí teve aquele tempo que eu passei no Rio, então fiz um período supletivo. Isso prejudica muito, né? Quem bem souber, não bota seu filho, se tem idade, bota a educação normal. Eu cheguei lá ainda era Nossa Senhora, depois que virou SEMPA. Eu cheguei lá com uma deficiência assim, monstruosa em matemática. Eu olhava para Cláudio e me perguntava assim, mas o que é que você estava vendo lá? Não era isso não. Eu disse assim, aí ele dizia, mas aí eu ficava perguntando. E eu fui estudar com o Juninho era daquele bem canigado, né? Toda hora perguntava, 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 e o Cláudio disse uma coisa que eu usei muito. Se não entender, me pergunta que eu repito uma, duas, três, quatro vezes. E assim eu fazia. E teve uma hora, agora quem queria dormir, amigo, podia dormir, porque ele tinha certeza que ia ser aprovado, que ele também não ia nem ligar. Chamava atenção uma, duas, três vezes, né? Quisesse continuar. Aí eu perguntando e ele dizendo, mas eu disse, olha, Cláudio, eu não sei não, não era essas coisas não, mas... E ele vendo isso, até que chegou um dia, né, que vocês já fizeram me lembrar de dois pontos bem marcantes da minha vida, que eu olhei ele, Cláudio chegou pra mim e disse, ó, tocou o sinal, acho que era intervalo, aí ele disse, Vinícius, espera aí um pouquinho. Aí eu disse, pronto, eu disse, ixi, Maria, me lasquei agora. Aí eu cheguei, esperei, disse, Vinícius, oi, Cláudio, o que eu fiz, mano? Ele disse, olha, eu tô vendo que você tem muita dificuldade. Uma dificuldade mesmo de aprender, que claro que não tinha roteiro nem meio termo, né? Ele era direto. Mas eu tô vendo que você se esforça. Você pergunta, você quer aprender. Vamos fazer o seguinte, toca de 11h20 pra sair, né? Era isso, ainda continua assim, 11h20? Acho que era assim. É, era uma coisa assim. Todo mundo vai embora, todo dia, você vai ficar na sala. E todo dia eu vou vir pra cá, se terminou a aula, eu vou vir pra cá e vou lhe dar um reforço até meio-dia. E isso sem cobrar um centavo, não. Tocava o sinal, eu ficava lá esperando, ele chegava, dava lá o reforço quando tinha um trabalho, que os trabalhos dele eram pesados, reprovou o irmão, pra você ter ideia. Aí ele dizia, pronto, esse trabalho aí realmente é complicado, você quer ir lá pra casa, de noite. Ainda ia lá pra casa dele de noite, não sei o que. Eu nunca agradeci, mas ainda vou agradecer isso. E claro, se você estiver assistindo isso aí, sabe que eu sou grato até hoje. E conto direto essa história, só nunca agradeci a você, mas eu agradeço de coração. E ele fez esse feito incrível, né? E eu aprendi muito. Foi o ano que eu aprendi matemática na minha vida, foi sétima e oitava série. Viu, João Pedro? Lá no Nossa Senhora, depois passou a ser sempre. E no sempre eu levei foi um puxão de orelha quando virou sempre na oitava série. Esse, eu já tinha era amigo de todo mundo, já estava espalhado, já. Então, na bagunça lá, quando tem que chegar um dia que ele juntou todo mundo, principalmente aqueles que ele sempre estava dando mais atenção, porque quando ele via que se interessava, ele ajudava. Ele disse assim: ó, Fulano, sei que, sei que, sei que, sei que, Vinícius, ele chegou aqui sem saber de nada, mas se esforçou e aprendeu. Aí agora, rapaz, só quero ver bagunçando. Deu calado que eu tava errado mesmo. Mas foi assim, uma coisa. Então, quando a gente encontra também profissionais que se dedicam no ramo em que eles se propõem a trabalhar, faz toda a diferença, sabia? Porque eu sou exemplo disso. E por isso
né? Eu já cheguei no ensino médio com uma certa bagagem. Inclusive tentei vestibular para física, mas depois eu sabia assim, eu não sou de exatas, não sou, eu era de humano. Aí eu fui sair na primeira fase, ó, lembra que o vestibular tinha a primeira e segunda fase? Lá em cima, mas porque eu tinha respondido tudo de humanas. E na hora de exatas fiquei com uma dificuldade danada. Aí até eu cheguei na escola, eu continuei frequentando na escola, participando de quadrilha, essas coisas que tinha. E aí me dando os parabéns, todo mundo, não sei o quê. Minha madrinha me deu os parabéns lá. Eu disse, ó, mas eu não vou passar na segunda fase, não. Eu disse, não, rapaz, que é isso? Você passou bem colocado na segunda. Mas eu sei que eu não vou passar. Porque eu já sabia que eu tinha escolhido realmente a área errada. Mas depois aí eu fui, você já sabe que é de exatas, isso aí já é um passo, ó, 10 vezes à frente do meu. Quer dizer, você ficou um cara, você é à frente do meu, bagunçou aqui minha história. Mas é isso aí. João Pedro, você é exemplo de superação e de vitória para o jovem da nossa cidade, viu? Eu quero apresentar ainda isso lá de forma mais local. Se você se dispor a ir lá e participar, a gente organiza uma palestra, organiza um evento, você se prepara, vê o que você tem de pontos positivos para apresentar lá e trazer aí seu exemplo para a cidade inteira, que isso não é exemplo só porque você tem uma deficiência intelectual, não. Isso é exemplo porque você é esforçado e dedicado mesmo. Aí agora eu quero saber o seguinte: quando você estiver lá em Brasília, vai lembrar da gente? Vai mandar um pelo menos? Ah, aí tá certo. E os próximos concursos? Se passar, vai trocar, vai ser sua experiência? É algo que eu ainda vou ponderar dependendo do curso que eu fizer. Do curso que eu fizer. Sim, entendi. Mas tem ideia mais ou menos do que você almeja? Ou o que vier você topa? Nem tanto assim. É, exato, é na área Tem de... palavras. É. Mas se for aí na área de... Se for aí na área de TI, você já pode fazer aí pra qualquer... Depois tu acha um mais perto, cara. Você vai ficar muito longe. Pois Vai lá é. pra Brasília, vocês vão acompanhar nele, Luiz? Esse amigo que eu encontrava com ele lá de Sapato Guarulhos, né? É do TI no banco lá. Ele disse o seguinte, que ele assumindo em junho, em maio, ele vai fazer home office. Home office. Quando da questão da deficiência, ele foi colocado para home office, ele disse que não queria ficar em home office, porque já tinha toda uma rotina estruturada, né? Essa pessoa, né, está lá em Brasília. Aí ele trabalha na central do banco. E João, aí ele disse, não, João, ele se chama agora em maio, ele fica no home office. Ah, Aí perfeito. tem que ter gente compõe. Honestamente, eu acho até melhor, porque aí eu consigo adaptar mais a questão do trabalho com a minha rotina que já é estabelecida aqui. Perfeito. Inclusive, Agora, se fosse para morar em Brasília, a gente teria comprado. Pelo menos assim, um ano, 2 anos. mas aí, Até como já. você disse, você está criando ele para o mundo, né? Isso que aí pra gente, o que é um pouco da mecatrônica, porque eu particularmente fico voando. É, a mecatrônica não tem tanto, não tem tanta diferença da eletromecânica que é o curso que tem aqui em Guaretama. Agora sim, ela é mais voltada para as tendências atuais, a indústria, as tecnologias que vêm se inovando atualmente. E realmente é, ensina muito do ponto de vista das tecnologias da elétrica, da mecânica, da eletrônica. Traz tudo que é de atual no meio do campo eletrônico mesmo, assim, Do campo eletromecânico. eletromecânico. Não quer dizer assim, um profissional da eletromecânica, ele é fundamental, digamos, para uma empresa, para uma montadora de Sim. veículos, né? Uma montadora de... Aí você aprende sobre esses processos, a automação. Entendi. É o futuro, né? É O muito futuro que a gente voltado já para vive. o industrial. É o futuro que a gente já vive. Você aí tá fazendo aquela parte que os professores sempre dizem, né? Que, ó, na fase da Revolução Industrial, quando você adaptou a controlar a máquina, foi substituído por ela. Você vai controlar a máquina aí.
Então você vai ser o cara que controla ela, então ninguém vai lhe substituir, ela não vai poder lhe substituir. A não ser que um dia crie a máquina que vai criar a máquina, faça uma máquina que vai criar máquinas, né? Aí vai ficar que nem aquele filme do futuro, a máquina dominando o mundo. Você é o cara pra frente, viu, João? Eu quero agradecer. Vocês quer fazer alguma colocação, quer apresentar alguma coisa, quer... Luiz, você quer mais? Quer... Só agradecer a oportunidade, a mensagem, deixar uma mensagem assim, como professor, 38 anos, como filho com deficiência, já fazendo isso, é investir. Não investir financeiramente, é investir na qualidade de vida deles. Seja ele deficiente, motor, intelectual, E você vai garantir a independência dele. tire o D, É justamente tire o sobre D da isso. deficiência. Justamente sobre isso que eu quero ressaltar. Tire o D da deficiência. Porque mesmo que as pessoas tenham alguma deficiência, elas podem. Não significa que elas não tenham capacidade para fazer as coisas que qualquer outro neurotípico tenha. Poxa, é verdade. Seria um show, Porque João. no final, todos somos pessoas. Todos temos capacidades para fazer. Uns mais do que os outros. Tá, e você, ó, teve um bocado mais do que eu. Gente, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. João Pedro, obrigado pela oportunidade de mostrar aí, né, a sua vida, a sua história de superação, que você ainda não acabou, né? Você ainda tem muito para enfrentar aí na vida. Nós temos de uma maneira geral, mas você mostra que trata com muita naturalidade. Isso é o mais importante. E você, pai, tá aí contribuiu para o seu futuro, tá trabalhando você para a vida. Não esteja pela mãe. Não, é verdade. Seu pai não, os pais. Sua mãe é mais tímida, não quis participar. Mas é uma batalha muito grande, eu entendo. Eu sei, eu vejo isso há muito tempo. Mas aí tá o resultado positivo e exemplo para todos os jovens de uma forma geral, assim. E Então, vamos caminhando com a vida. é isso Vivendo mesmo. e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Tá aqui eu aprendendo um monte de coisa. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente está encerrando, pessoal, mais um Pode Ver, né? Trazendo aqui João Pedro, trazendo o Luiz, o pai dele. A mãe dele está aqui com a gente, mas não quer aparecer. Então, assim, foi um tema muito relevante. Vocês vão poder aí crescer muito com o João Pedro como eu cresci hoje. Obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo, que eu quero aí mais novidades, quero que você traga presente para a gente mais projetos, quero que você participe, né, da nossa política de uma forma geral em Canguaretama, que a gente sabe que política hoje não é só política de partido, existe política em todos os meios. Então, eu quero que você esteja aí contribuindo com a gente, João Pedro. Viu? A cidade precisa conhecer o seu trabalho e a sua história, para que muitos possam se espelhar em você. Hoje eu já estou me espelhando em você, já estou dando até uma vontade de estudar aqui. Valeu, gente, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.